Olá, promessa cumprida, já cá estamos. São as notícias no Girassol Jornal, edição de terça-feira. E volta aos destaques a questão da mobilidade e as dificuldades que persistem para a maioria da população em Luanda. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Temos também outros destaques para hoje. Especial atenção ao clima de pressão entre comerciantes e a administração do Quilamba. Em causa está um espaço que chegou a ser transformado em feira comercial. Criação de empresa e legalização do negócio próprio, o processo em Angola é ainda dos mais demorados. Primeiro dia da campanha de cirurgias gratuitas nos hospitais de Luanda, marcado por atrasos e confusão. Cooperação Angola-Espanha. Países lançam novos passos no intercâmbio. O rei Filipe VI foi recebido no Palácio. A voz da juventude no Mochico sobre a realização de um dos sonhos mais difíceis de concretizar. Não falta desporto, como sempre, as melhores novidades do país e do mundo. Boa noite. Olá, bem-vindo. Voltamos hoje a olhar para a questão da mobilidade, as dificuldades que persistem para a maioria da população em Luanda, que muito recentemente chegou a ganhar um número considerável de meios. Estamos a falar de autocarros públicos que entraram em circulação para reduzir as enchentes nas paragens, mas o certo é que o quadro se mantém. As enchentes continuam e as dificuldades para a maioria também. Ou seja, há necessidade urgente de novas soluções. Passados 6 meses desde a entrada em circulação dos novos autocarros articulados em algumas rotas de Luanda, o cenário nas paragens continua preocupante. Entre as 16 e 17 horas, verifica-se quase filas intermináveis de passageiros que fazem 1 a 2 horas de espera para viajar até aos seus destinos. Estou aqui desde as 15. É muita dificuldade, porque desde que nós estamos aqui, 2 horas para aqui, não é fácil. Porque assim não está bom. Uma pessoa 2 horas na paragem com esse sol, não dá. Vivo no Kazenga, tenho que sair muito cedo para me pegar o primeiro autocarro. Eu trabalho no Rocha Pinto. Pego o primeiro autocarro que vem para cá, depois pego outro autocarro que vai para o Rocha. No ato da minha saída, chegando na paragem, às vezes eu espero 1 ou 2 horas na paragem para me pegar o autocarro. Segundo alguns passageiros, deve ser reforçado o número de autocarros em algumas zonas de Luanda. Deve haver muitos autocarros. Sim, deve ser muitos autocarros. Deve haver um reforço, sim, senhor. Eu saí na minha casa quando eram 6 horas. Eu cheguei aqui na Samba quando eram 12 horas. Linhas curtas. Então, assim, não pode ser assim. Está uma malha assim. Pelo número dos autocarros, não chega. Eu penso que o nosso Estado tem que velar mais pela essa situação, porque só mesmo assim estamos numa fila enorme. Nesse caso, a demanda é tanta e não chega mesmo para nada. Eu acho que depende da área. Por exemplo, eu vivo no Luanda Sul e tem poucos autocarros para o Luanda Sul. Eu vejo mais autocarros para Capalanga do que para o Luanda Sul. Acho que deviam implementar mais autocarros para via Luanda Sul. Apesar das dificuldades para apanhar o autocarro, há quem reconhece melhorias em determinadas rotas. Houve sim algumas melhorias, porque vários autocarros que demoravam muito antes, agora têm feito mais rápido. E muitas gente aqui, depois da escola, muitos saem do trabalho e muitos outros alunos terminam as suas aulas e vão para casa. Então, tem estado muito cheio, algumas confusões, mas tem melhorado. Dos 900 autocarros novos que se pretende alcançar, 650 estão atualmente em circulação para 54 das 109 rotas previstas. Em finais de maio do ano passado, o governo provincial de Luanda fez a introdução de 10 novos autocarros articulados com a capacidade de 108 lugares cada entre os municípios de Belas, Cacoaco e Viana, distribuídos nas rotas Zanguzero-Cabo Lombo e Benfica, Largo do Lumeje, na Mutamba. Há um clima de pressão entre comerciantes e a administração do Quilamba. Em causa está um espaço que chegou a ser transformado em feira comercial bem no interior da centralidade.
A nossa equipa sabe que o processo envolve um contrato supostamente assinado entre uma empresa responsável e responsáveis ligados à antiga administração. E a questão é que o assunto evoluiu para um patamar de conflito porque a nova administração quer acabar com a feira. E os comerciantes exigem um outro espaço. Além disso, a empresa que celebrou os contratos também cobra a sua parte. Quase 6 anos depois, a feira da centralidade do Quilamba vai ser destruída pela administração local no dia 23 deste mês ou depois desta data, e os mais de 190 comerciantes podem ficar sem espaço para venda e várias pessoas vão ser desempregadas. Para tal, os feirantes, que alegam não terem sido notificados e dizem ser pouco os 30 dias dados pela administração, pedem um novo espaço antes de serem removidos. Caiu bem, e não foi só a mim, eu acredito que foi a todos os feirantes. Não é quase todo, a todos os feirantes não foi uma boa notícia. Nós temos trabalhadores, funcionários, eu própria, se tiver que sair daqui, aonde é que eu vou? Então estamos a lutar contra o desemprego, hein? Vai me deixar cair isto, aonde é que eu vou parar? Não, nenhuma notificação foi recebida. São investimentos de milhões. Agora, quando se vem de 24 horas remover em 30 dias, eu não imagino como é que vamos ser, porque levamos mais ou menos de 8 a 1 ano para construir uma quiosque. Deviam nos dar um outro espaço. Apesar de estar a faltar 16 dias para os feirantes abandonarem este local, eles continuam a vender aqui. E mais de 200 pessoas têm medo de perder o emprego. Não velassem só pelas coisas negativas que a feira proporciona, como a delinquência, a prostituição e o lixo. Procurar se organizar a feira e não remover a feira, porque remover estaria muita gente desempregada. Isso aqui emprega mais de 500 e tal pessoas. E é 500 e tal pessoas que se calhar cada um tem a sua família. O governo a remover esta feira daqui tinha que saber, ou seja, tinha que levar em conta que aqui tem pessoas que vivem dessa feira. Tal como eu que trabalho cá nessa feira, sobrevivo e vivo daqui dessa feira, né? Pouco que nós ganhamos, conseguimos sustentar nossa família. Agora, com a retirada daqui da feira, não sei como é que vai ficar a situação. Carlos Cabaça, o advogado da empresa DM Angola, que cedeu os espaços aos feirantes por intermédio de um contrato assinado com a administração do Quilamba em março de 2017, disse que as autoridades do distrito devem cumprir com o contrato e que neste preciso momento o caso já está entregue ao Tribunal de Comarca da Urbanização Nova Vida. Já a área técnica de infraestruturas do distrito urbano do Quilamba justificou que a retirada da feira faz parte da nova política organizativa e sobre outro espaço respondeu. Os feirantes não estão abandonados, não estão isolados, nós estamos a trabalhar para que eles sejam melhor acomodados, porque nesse momento também não estão bem acomodados. Eles também se sentem um bocadinho já, apertados onde estão, são muitas unidades, precisam de mais espaço, precisam de estacionamento, precisam de, iluminação, e depois eles não podem estar, sempre que entra um administrador, ter sempre este desconforto. Então é mais fácil, vamos trabalhar juntos, estamos a trabalhar juntos, temos os representantes dos feirantes que sabem que estamos a tratar todo o processo para um possível melhor enquadramento. O contrato entre a empresa DM Angola e a administração do Distrito Urbano do Quilamba foi assinado no dia 17 de março de 2017 e termina no dia 17 de março de 2027. O processo de criação de uma empresa, legalização de negócio próprio em Angola é ainda um dos mais demorados que existe, apesar dos passos lançados para a desburocratização. E entre os constrangimentos já identificados estão, por exemplo, os aproveitamentos ilícitos, além das deficiências nos serviços de tecnologia, situação que choca com o processo de aceleração da economia nacional. Encontrar enchentes nos postos de atendimentos no guichê único de empresas ainda é um cenário enfrentado por vários utentes. Para eles, a situação se torna mais complexa quando o atendimento é lento. No primeiro dia não teve debilidades, né? Atenderam muito rápido, mas hoje
Já estou há mais de 1 hora. Esse utente, por exemplo, diz que teve que se deslocar do Bengo para o centro da capital, Luanda, para conseguir resolver o processo de abertura da sua conta empresa. Os serviços nas províncias voltaram a encerrar os bués que estavam ligados diretamente aos guichês e isso também, de certa forma, tem criado muita burocracia pelos serviços estarem todos alocados aqui na capital do país. E há ainda quem sustenta que o processo tem sido moroso, como este senhor que diz encontrar entraves para aquisição da certidão comercial. Não há regras sem exceção e também analisando o facto de alteração ou a falta de um detalhe no documento não causar danos a parte nenhuma, pode muito bem abrir uma exceção, entende? Mas há também quem enxerga mudanças significativas nos modos operacionais. Fui bem atendido, fui sem burocracia nenhuma, são muito transparentes. Eu até pensei que ia demorar um pouco mais, que eu precisava me dirigir para vários lugares, mas não foi preciso. Aqui no Guichê Único resolveu tudo, vim munido dos meus documentos, dei entrada na Constituição, na abertura da empresa e já saí com tudo resolvido. Há mais ou menos 10 anos, constituir uma empresa obedecendo às normas e os procedimentos legais constituía uma tarefa difícil, mas hoje a realidade é diferente. Com a implementação de programas como o Simplifica, o processo tornou-se mais facilitado, embora alguns trabalhos ainda continuam em curso para garantir maior eficácia. Para o economista Augusto Fernandes, a falta de informação sobre os devidos procedimentos para a abertura de empresa é um dos principais fatores que dificulta os utentes ou empresários. É fundamental criar condições para que haja extensões deste ficheiro de denominação social a nível de todas as províncias, eu dizia a nível de todos os municípios de Angola, não é? E também passar-se a informação a nível de todo o Ministério da Justiça e todos os cartórios, que quem for à procura de uma instituição para o início de constituição da empresa deve se dirigir para a porta A, B ou C e poder clarificar com o utente os passos para poder ter acesso a este documento. Com exceção do segmento dos combustíveis e alimentos, o alvará de comércio, por exemplo, deixou de ser obrigatório. Tanto o cidadão ou o empresário que lhe é pedido o alvará comercial para uma atividade que já não está sujeita à obrigação do alvará comercial, devia estar devidamente informado para explicar ao fiscal que este documento que me está a pedir para esta atividade já não tenho obrigação de tê-lo. Quanto ao fiscal que vai pedir este documento ao empresário, devia estar devidamente informado que este documento já não é de caráter obrigatório. E falamos de saúde a seguir, com claro destaque para as cirurgias gratuitas lançadas pelo Ministério da Saúde. Em vários hospitais de Luanda, o dia de hoje foi de movimentação considerável. Centenas de pessoas aderiram à iniciativa, mas as primeiras horas foram marcadas por atrasos e confusão. Mais de 2.000 pacientes que se encontravam em lista de espera começam a ser atendidos a partir de hoje, no âmbito de uma campanha massiva de cirurgias gratuitas promovida pelo Ministério da Saúde. Como já era esperado, o processo de atendimento começou com nervos à flor da pele por parte dos utentes, muito por causa da ansiedade em serem atendidos. Desde manhã, às 6 horas, minha tia meteu o nome na lista. Fizeram a lista e chamaram-nos. Assim que chamaram, do nada, desfizeram a bicha, vieram meter aqui a bicha. Até aqui, estamos aqui, numa chamada. Mas o que estamos a ver aqui, o que acontece? Tanto pessoas como nós, que nunca fomos em nenhum hospital, ouvimos o comunicado, estamos aqui, não estamos a ver nada. Estamos a ouvir e não ouvimos de doutor de que estamos a perder tempo, porque já há lista de pessoas que já tiveram consultas em vários hospitais, um deles na Cidadela e outros. Alguns pacientes e acompanhantes reclamam da demora no atendimento e outros das condições encontradas no ato do rastreio. A campanha iniciou dia 7, que é hoje, só que supostamente aqui no local há uma controvérsia, não tem uma estrutura organizada.
a uma estrutura desorganizada, porque as pessoas já estão aqui desde as 4 horas. Eu sou acompanhante de uma paciente que também veio por motivos de catarata para ser submetida à cirurgia. É bom e é benéfico, mas quando não temos uma estrutura organizada é complicado. Eu estou aqui desde as quase 5 horas. Desde as 5. Fomos para o quintal, aí nas chapas azuis, disseram que não, vocês aqui só estão a perder o vosso tempo. Perder tempo. Nós viemos para o hospital e perder tempo. Nós que viemos buscar saúde das vistas. Apareceu uma equipe agora que disseram que vieram da Cidadela, estão a iluminar as nossas vistas com o telefone. O secretário de Estado para a área hospitalar assegura o normal funcionamento da campanha e garante que está apenas na sua primeira fase, uma vez que a segunda vai decorrer nas províncias da Huila e de Cabinda. As condições foram muito bem preparadas, houve um grande fluxo de pacientes, especialmente aqui no Hospital Geral de Luanda, que só agora que terminou praticamente, esse é o último grupo que está a entrar aqui. A seguir, temos um mês de duração da campanha, por isto os utentes devem estar tranquilos, calmos. Os que forem triados hoje vão realizar exames para posteriormente serem incluídos nas listas cirúrgicas. Neste momento esta foi a primeira que foi lançada, posteriormente iremos também para as províncias, estamos a falar já de Cabinda, que é a primeira candidata para este tipo de atividades. Depois será estendida ao nível das províncias do país. A campanha de cirurgia massiva organizada pelo Ministério da Saúde, que estava prevista para terminar no dia 22 de fevereiro, agora estendeu-se para um mês. Neste caso, termina no dia 7 de março. Isto porque as direções das unidades hospitalares pretendem atingir o maior número de pacientes para a resolução de várias patologias. E passamos também pelo Mochico, onde a nossa equipa constatou a satisfação de jovens que conseguiram concretizar o sonho da casa própria. Habitação que ainda está entre as realizações mais difíceis. Por isso, para quem consegue, a alegria é claramente sem medida. A juventude da cidade do Luém, na província do Mochico, vive hoje dias melhores com a realização do sonho de casa própria. Uma nova experiência, a sensação de estar na casa própria não tem comparação. De um ambiente novo, de uma nova perspectiva. Até o momento a vida tem sido razoável, boa acima de tudo. O bem-estar, o viver tranquilo de uma pessoa na sua própria casa. Dificuldades, podemos falar o acesso aos serviços básicos, que muitas das vezes nem todos ainda estão garantidos, né? Se bem que ainda já temos aqui a água, temos o centro, temos o posto médico, o centro médico, temos uma escola de ensino primário. Acho que gostaríamos que aqui tivesse também uma escola do primeiro e segundo ciclo e, quiçá, também a abertura das lojas ou dos serviços mais importantes, que são as mercearias, que poderiam estar a funcionar de modo a proporcionarem a possibilidade dos moradores da centralidade não terem que movimentar-se muito distante para irem adquirir os mantimentos, não é? Apesar de o número de apartamentos ser ainda insuficiente para resolver todas as necessidades habitacionais, alguns jovens conseguiram moradias que lhes garantem o mínimo de conforto e tranquilidade. Nós lá onde nós estávamos no bairro, nós tínhamos muitos problemas com questões de chuva. Algumas partes de casa que entravam água, graças a Deus já não estamos a ter essas dificuldades. É dizer que estes projetos foram concebidos e já foram totalmente entregues mediante os procedimentos legais existentes e no presente quinquênio esperamos nós que seja efetivada a promessa política que Sua Excelência a Presidente da República o fez quando cá esteve, que é da segunda fase, que vai compreender 1.500 habitações. Composta por mais de 400 apartamentos, a centralidade tem um centro de saúde, uma escola primária, o centro infantil e um parque de diversão. Filipe Sesto foi hoje recebido no Palácio pelo Presidente da República. No encontro, os líderes abordaram essencialmente questões ligadas à cooperação bilateral, com a Espanha a garantir que quer lançar novos passos e ampliar o intercâmbio com Angola. E foram assinados 3 memorandos de entendimento que visam o alargamento da cooperação. Foram eleitas as áreas da diplomacia, desporto, comércio e indústria. O evento no Palácio Presidencial começou por volta das 11 horas da manhã e, tal como mandam as regras, o rei de Espanha foi recebido com honras militares.
exterior do Palácio Presidencial, Filipe VI e João Lourenço testemunharam a assinatura de 3 memorandos de entendimento entre os dois países. O primeiro é no domínio dos desportos e o segundo é entre a Academia Diplomática Venâncio de Moura e a Escola Diplomática do Ministério de Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação do Reino de Espanha. O terceiro memorando de entendimento foi assinado entre o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo do Reino de Espanha. Registramos com agrado a intensificação da cooperação no domínio empresarial nas últimas décadas, com o aumento da presença de empresas espanholas no mercado angolano. Por este facto, devemos encarar a possibilidade de traçarmos um novo quadro de prioridades estratégicas que nos permitam dinamizar as parcerias e obtermos, consequentemente, maiores benefícios da nossa relação bilateral. De seguida, os dois chefes de Estado presidiram uma cerimônia solene de condecoração no Salão Nobre do Palácio Presidencial. João Lourenço condecorou o casal real com a mais alta distinção do Estado angolano, a Ordem Agostinho Neto. Na sequência, Sua Majestade, o Rei Filipe VI, condecorou igualmente o casal presidencial com a Ordem Grande Cruz e Gran Colar da Espanha. Com tão honrosa distinção que recebemos com humildade por considerarmos que é sobretudo o povo angolano, pelo seu contributo à paz e à liberdade dos povos, o principal homenageado neste ato de importante significado que decorre neste momento. Muchas gracias, señor presidente, por este reconocimiento. Ingresar en la Orden de Agostinho Neto es un gran honor para nosotros y nos aproxima de una manera simbólica y permanente a su país, como reflejo de los vínculos que nos unen y los buenos propósitos que tenemos y compartimos para reforzar las relaciones entre el Reino de España y la República de Angola. Durante a sua intervenção, o Presidente da República destacou o aumento de empresas espanholas no mercado empresarial angolano, numa altura em que seu governo trabalha na diversificação da economia e criação de novos postos de trabalho. Para o rei de Espanha, Angola é um país prioritário para o seu reino, por conta da sua estabilidade política e social. O monarca destacou o crescimento das relações político-diplomáticas entre os dois países nos últimos anos. É neste contexto onde Angola é para España um país prioritario, por sua estabilidade política e social, por seus recursos e buenas perspectivas económicas y por su activa diplomacia regional y multilateral. Se trata, en definitiva, de que España sea una referencia para Angola en Europa, como Su Excelencia el presidente Lourenço dijo en Madrid, y de que Angola lo sea para España en esta parte del mundo. Disponemos de los mejores cimientos para ello, y esa es la razón de nuestro primer viaje de Estado à África subsaariana. O rei de Espanha destacou o empenho de Angola na pacificação de África, com realce para a região dos Grandes Lagos. Filipe VI encorajou o presidente João Lourenço a continuar com as políticas que visam o alcance do cessar-fogo na República Democrática do Congo. Na Assembleia Nacional estiveram hoje reunidas comissões da especialidade com preocupações de caráter social sobre a mesa. A reunião acontece quando estamos a apenas 6 dias da data prevista para a aprovação da proposta de Orçamento Geral do Estado para 2023. O encontro desta terça-feira, que decorreu em sede da especialidade, devia acontecer amanhã, mas por conta da reunião solene extraordinária por ocasião da visita do rei Filipe VI de Espanha ao nosso país, foi antecedido da proposta. O deputado da UNITA, Francisco Viana, disse que o OGE 2023 devia conter planos de capacitação da classe empresarial e dos antigos combatentes. E a pedir para que haja um plano de capacitação dos fornecedores angolanos, porque estamos a falar de 40 bilhões de dólares que está-se a investir no nosso, a
a nível do nosso orçamento de Estado. Mas não estamos a ver a capacitação, nada aqui, que vá capacitar os empreiteiros angolanos para que possam também participar desse esforço. Francisco Viana voltou a pedir a presença do Presidente da República na Casa das Leis para justificar a proposta do OGE, mas prontamente o deputado e presidente em exercício da primeira comissão, António Paulino, respondeu da seguinte maneira. É recorrente da parte do Sr. Deputado Francisco Viana e eu percebo o momento político que o Sr. Deputado vive, mas nós temos que enquadrar algumas reivindicações nossas como deputado no contexto do nosso sistema político. E no contexto do nosso sistema político, o Presidente da República não vem às comissões. Portanto, é a segunda ou a terceira vez que o Sr. Deputado coloca isso. Se calhar há um nível de exposição que é absolutamente desnecessário. Na ocasião, os parlamentares solicitaram a retirada dos subsídios de combustíveis aos titulares de cargos políticos, bem como a priorização das recomendações nas discussões de especialidade. Tendo em atenção o processo de consolidação orçamental, durante o ano de 2023, são suspensos os seguintes direitos e regalias. A linha E, subsídio de combustível aos titulares de cargos políticos, magistrados e outros beneficiários, para que não haja confusão com a subvenção que o Estado faz aos combustíveis para a economia. Nós temos estado a pedir ao titular do Poder Executivo, nessas sessões da discussão do orçamento, da proposta de orçamento, que nos próximos orçamentos se priorize projetos. Esse pedido, na minha opinião, também tem que se refletir naquilo que são as nossas recomendações. Nós não podemos querer recomendar tudo num só orçamento. Nós temos um orçamento para um ano, que é o ano de 2023. Mas nós temos um quinquênio, temos 5 anos. Presente no encontro, o ministro da Economia e Planeamento respondeu a algumas preocupações dos parlamentares. Nós temos cerca de 3 mil milhões de kwanzas que estaremos usando para a formação, a capacitação de todas as cooperativas e empreendedores. Em Malabo, na Guiné Equatorial, esteve reunido pela primeira vez em 2023 o grupo de embaixadores dos Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Foi destacado no evento o papel que tem sido desempenhado pelo presidente João Lourenço na qualidade de campeão da União Africana para Paz e Reconciliação. O papel de Angola como campeã da União Africana para a Paz e Reconciliação foi destaque durante a primeira reunião do ano do grupo de embaixadores dos Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que decorreu em Malabo, República da Guiné Equatorial. O evento contou também com a participação dos países observadores associados da CPLP, acreditados naquele país da África Central, e realizou-se nesta segunda-feira. Na ocasião, o embaixador extraordinário e plenipotenciário de Angola na Guiné Equatorial, António Luvalo de Carvalho, destacou o papel desempenhado pelo presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, no processo de pacificação da região e recordou aos presentes que este ano se comemorou pela primeira vez o dia 31 de janeiro como Dia da Paz e Reconciliação em África, em conformidade com a declaração da 16ª Sessão Extraordinária da Assembleia da União Africana. Na reunião foi abordada também a realização da próxima edição da Bienal de Luanda, que será dedicada à educação, cultura da paz e cidadania africana como ferramentas para o desenvolvimento sustentável do continente, estando deste modo alinhada ao tema da União Africana para 2024, que terá como foco a educação. O roteiro da Bienal de Luanda inclui mais de 10 eventos e 15 projetos com destaque para a inclusão da cultura de paz nos sistemas educativos, promoção dos valores africanos e das indústrias criativas, a autonomia dos jovens e das mulheres enquanto agentes da mudança e promoção das economias verde e azul.
E agora a situação na Turquia e Síria. O Presidente da República manifestou consternação pelos danos materiais e humanos causados pelo abalo sísmico que afetou brutalmente as duas regiões. Está, entretanto, confirmado que até ao momento não há registros de cidadãos angolanos entre as vítimas. A informação também foi partilhada pela Embaixada de Angola na Turquia. Os chefes de Estado de Angola e de Espanha manifestaram hoje em Luanda profundos sentimentos de pesar e de solidariedade pelo grande número de mortes causado pelo terremoto de magnitude 7,8 na escala de Richter, que abalou várias regiões da Turquia e da Síria na madrugada de segunda-feira. Gostaria de aproveitar a vossa presença para transmitirmos os nossos sentimentos de pesar pelas perdas havidas na Turquia e na Síria como consequência do terremoto que teve lugar ontem. Profundo pesar por la inmensa tragedia humana y material que están sufriendo los pueblos de Turquía y Siria como consecuencia de los terremotos. Saben que cuentan con toda la solidaridad y la ayuda necesaria de las autoridades y del pueblo español para superar en lo posible las dramáticas consecuencias de este desastre. Muchas gracias a todos. As buscas por sobreviventes continuam numa altura em que cresce o número de vítimas mortais. Entretanto, a Embaixada de Angola na Turquia informou que tem estado a acompanhar os serviços de busca e salvamento e que entre os sinistrados não tem nenhum angolano, embora ainda sejam dados provisórios. A representação diplomática de Angola naquele país apurou que os angolanos que se encontravam nas zonas mais afetadas foram transferidos para instalações provisórias que oferecem melhor segurança. A África subsaariana tornou-se o epicentro do extremismo islâmico. Junta-se agora nós a Emília Pascoal, a seguir com os destaques da atualidade internacional. Boa noite, Emília. Boa noite, Kenny Simeão. Boa noite a todos. Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento aponta que a África subsaariana é o novo epicentro global do extremismo islâmico violento. O PNUD revela que as pessoas se juntaram a grupos extremistas por fatores econômicos e não religiosos. O relatório conta com testemunhos de cerca de 2.000 pessoas entrevistadas em 8 países africanos. A Somália é o país onde ocorreram mais fatalidades. Outras notas internacionais, acompanhem. O governo do Burkina Faso anunciou o início do protocolo para enterrar os restos mortais do líder pan-africano Thomas Sankara. A família do ex-presidente declarou que não vai aparecer no dia do enterro. Thomas Sankara foi assassinado em 1987 com 12 oficiais após ter sido capturado na sequência de um golpe de Estado. O governo do Burkina Faso afirmou que o corpo do líder revolucionário do país será enterrado ao lado dos seus 12 camaradas no local onde foram assassinados. Sankara foi presidente do Burkina Faso de 1984 a 1987. O número de vítimas mortais devido a 2 sismos na Turquia e na Síria continua a subir e até o momento foram contabilizados mais de 5.000 mortos e 20.000 feridos. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, decretou 7 dias de luto nacional pelas vítimas mortais. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, expressou as mais profundas condolências e solidariedade da União Africana e do continente. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou à comunidade internacional a ajudar as milhares de famílias atingidas pelo sismo. Os profissionais de saúde do Reino Unido iniciaram nesta segunda-feira a maior greve da história do setor no país. Em causa estão as condições de trabalho, incluindo aumento de salário. O sindicato garantiu que os cuidados de emergência e tratamentos de cancro vão continuar durante as 48 horas de paralisação, mas é provável que as consultas, os exames e tratamentos sejam adiados. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que a abordagem dos Estados Unidos da América com a China permanecerá calma, apesar de terem abatido o suposto balão espião.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning, afirmou que Pequim continua a defender os seus direitos e interesses legítimos. Detectado pela primeira vez na terça-feira da semana passada, o balão chinês sobrevoou o território americano durante vários dias, antes de ser abatido por um míssil dos Estados Unidos da América. Acontece hoje o segundo dia de atividades na Feira sobre Mineração em África. O evento tem lugar na cidade do Cabo, África do Sul. No Indaba Mining conta com a presença de Angola. Nesta segunda-feira, o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás voltou a assegurar que Angola está atenta à transição energética, fundamentalmente na descoberta de mais minerais. O evento de hoje foi coordenado pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo. A delegação de Angola é composta por 3 empresas mineiras, públicas e privadas. A participação do país na feira tem como principais objetivos dar a conhecer o potencial mineiro angolano e as oportunidades de investimento nacional e a atração de investimentos para o setor, segundo Diamantino Azevedo. Temos também aqui algumas empresas, para além da Indiama e do Catoca, outras empresas que atuam em outros recursos minerais, empresas privadas, para darmos o exemplo de que, afinal, existe atividade mineira no nosso país. Para esta conferência, nós trazemos especificamente a promoção dos minerais que são necessários para a transição energética. Não queremos com isso dizer que apenas vamos ou estamos a preocupar com os minerais importantes para a transição energética, mas divulgar o potencial que o país também tem para que se possa incentivar a prospecção e a pesquisa desses minerais. A Mining Indaba dedica o dia de hoje a Angola. Com efeito, a nossa pátria está a promover um fórum sobre os minerais que são necessários para a transição energética, explica o ministro. Desta nossa estratégia faz parte, então, a realização deste fórum em que mais diretamente apresentamos o potencial de Angola, trazemos exemplos concretos da atividade mineira que está a ser desenvolvida no país e aproveitamos dialogar com aqueles que efetivamente querem saber mais do nosso país. Neste momento crucial da atividade mineira, em que bastante se fala da transição energética, mas que nós não queremos deixar de dizer que a transição energética, acima de tudo, é uma transição mineral e também uma transição digital, que esta transição energética demanda e vai demandar mais recursos minerais ainda, e que países como o nosso devem estar bastante atentos, terem a sua agenda própria e não esquecer que, devido ao nosso estágio de desenvolvimento, nós, para além dos minerais que são importantes para a transição energética, continuaremos a precisar de todos os outros minerais para podermos construir as infraestruturas que o país ainda precisa para o alcance do desenvolvimento. Diamantino Azevedo teve um encontro com o CEO da empresa Tirana Resources, com interesse no projeto de exploração de lítio. Espera-se entre 250 a 300 convidados de várias empresas mineiras, a quem o ministro Diamantino Azevedo vai efetuar convites para apostarem na mineração em Angola. O Mining Indaba 2023 visa captar investimentos para o setor mineiro dos países africanos. Este ano decorre sobre o lema Desbloquear o futuro da mineração de África. A União Europeia promete para este ano uma ajuda humanitária aos países da África Ocidental, avaliada em mais de 181 milhões de euros. O apoio é destinado a países fortemente afetados pelos conflitos e pelas crises alimentares, mas estão incluídos na lista países como Cabo Verde e Guiné-Bissau. O montante é destinado a países da África Central e Ocidental. Guiné-Bissau e Cabo Verde são as únicas nações de expressão portuguesa que deverão beneficiar do montante, que em Kwanza está estimado acima dos 98 mil milhões. A quantia deve ser usada para prestar auxílio às populações deslocadas, às que acolherem refugiados ou às que fugirem de zonas de conflito, numa altura em que algumas regiões africanas continuam a enfrentar crises prolongadas, alimentadas por guerras e agravadas também por fatores como alterações climáticas e o aumento do preço dos alimentos a nível mundial. Com o valor, a União Europeia vai ainda apoiar, entre outras, vítimas de violações dos direitos humanos e prestar auxílio médico às populações que vivem em áreas fora do alcance das autoridades sanitárias. Os países membros da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental irão beneficiar de um montante de 111 milhões de euros,
segundo o anúncio feito nesta segunda-feira durante o encontro entre a CEDEAO e a União Europeia, que aconteceu em Bruxelas, capital da Bélgica. A União Europeia solicitou ainda às instituições financeiras europeias cerca de 32 milhões de euros, 25 dos quais para os países da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Assim termina a edição de terça-feira do Girassol Jornal. É sempre um prazer estar consigo. Nós voltamos amanhã, à mesma hora. Boa noite, estamos juntos.